Mateus 24, a partir do 32. Todo mundo achou? Amém. Achou, mãe? Então vamos ler. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabei a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos orar. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, meu Pai, Senhor querido, Senhor Jesus, eis aqui perante Ti, Senhor, meu Pai, Senhor, para que venha ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas seja Tu falando com a Tua igreja, Senhor, que nós está vigilante e perseverante na Tua presença, Senhor, que nós venhamos, Senhor, guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor, que nós venhamos ser fiel à Tua sã doutrina e à Tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando com toda a Tua igreja, Senhor querido. Quero te agradecer por tudo que tem feito em nossa vida. Quero te agradecer pelo Pai, te agradecer pelo Filho e te agradecer pelo Espírito Santo de Deus. E amém, e amém. Mas aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. E ele fala, né, que a vida do Filho do Homem será igual no dia de Noé. Mas por que igual no dia de Noé? É que as pessoas viveram um período, que viveram um dilúvio, seguiram a vida normalmente. Mesmo Noé provavelmente pregando, né, que Deus destruiria a terra sobre o dilúvio. Mesmo quem não estivesse na arca morreriam. E como nessa época, como homens e mulheres estão falando que Jesus virá, que coloque sua vida no altar, se arrependam, e muitos não estão dando ouvido na terra de Noé. Noé passou 11 anos construindo aquela arca. E ele sabia, né, que Jesus falou que ele ia destruir aquela terra sobre o dilúvio. Por mais que aquele tempo não chovia muito, ele falou: o Senhor me falou para construir essa arca. É porque ele destruiu essa terra, então eu vou construir, eu vou obedecer ao meu Senhor. Mas quando também não é pregado o Evangelho do Senhor, falando: o Senhor vai me destruir essa terra, Ele mandou construir a arca, quem não colocar a sua vida no altar não se salvará. Quantos ouviram durante aqueles anos que Noé estava colocando naquela arca e não se arrependeram, não deram ouvido, e provavelmente chamaram de lobo, chamaram ele de tudo, humilharam Noé, riram do Noé, despecharam de Noé. Mas quando viram que começou a chover tanto, que não parava, todos provavelmente se arrependeram e saíram batendo na porta da arca, dizendo assim: Noé, deixou entrar, me deixou entrar. Mas o Senhor
consumador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. É porque ele viu que ele não é o que? O homem íntegro, o homem de justiça, o homem obediente à palavra do Senhor, que não deixou se corromper com aquele mundo que estava naquela época, que não deixou se corromper com o andamento naquele ano. Ele conseguiu ser fiel à palavra do Senhor, e como ele seguiu a palavra do Senhor, o Senhor decidiu salvar a Noé. E como ele pregou, ele conseguiu salvar a família. Glória a Deus. Mas quando eu tomando ouvido a palavra do Senhor, Glória, 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 glória. isso quer dizer mesmo Noé falando que aquilo ia acontecer, que ia acontecer um dilúvio, o povo não ouviu. E como não ouviu, acabou não percebendo o que acontecia, o dilúvio, até que aconteceu, né? Até que começou a chover e não parar. Quando Jesus voltar, as pessoas também estarão vivendo a vontade da carne, estarão na fornicação, no adultério, estarão na vaidade, e não querendo dar ouvido à palavra do Senhor, e não poderá subir para a igreja, porque não colocou a vida no altar, porque não se arrependeu de corpo, alma, de espírito, porque a porta é estreita, e para passar por ela tem que alcançar a vida de santidade. Tem que abandonar o mundo. O Senhor fala que é no mundo, o mundo Pai não está nele. Quem não quer largar as coisas do mundo por amor de Jesus, não terá a oportunidade de subir para a igreja. Quantos hoje dizem que louvam o Senhor, adoram o Senhor, mas naquele dia o Senhor fala assim: aparta de mim, vos que praticam a iniquidade, porque não se liam de conforme de justiça como foi Noé. Como somos hoje, aquele que ainda luta pela santa doutrina do Senhor. Aleluia. Quando hoje querem fazer a vontade da carne e não a vontade do Espírito Santo, mas eles precisam ter ouvido o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Quantos aí não estão dando ouvido à santa doutrina do Senhor, não estão dando ouvido à palavra do Senhor? Glória a Deus. Quantos hoje estão preferindo colocar a sua vida no trabalho, viajar, pensar nas coisas deste mundo, né? E não pensar nas coisas espirituais, não vigiando, não colocando a sua vida no altar, não nascendo de novo. Quantos hoje falam que aceitam Jesus, mas estão fumando, estão bebendo, todo mundo das drogas, do álcool, da prostituição, do mundo do crime, do mundo do jogo, do futebol, e assim por diante, né? E falar que aceitou a Jesus. Mas o Senhor fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aquele que não muda de conforme diz que não herdará e acabou. Não existe meio termo. Glória a Deus. E ninguém será confundido naqueles dias, né? Senhor não deixará ninguém por engano. Também não levará ninguém por engano, porque ele conhece cada filho seu, né? Como cuidou do povo de Israel durante aquelas pragas, né? Não deixou mais de acontecer nos seus filhos. Quando Israel sofria, quando o Egito sofria, mas ele cuidou daqui, dos filhos dele, de Israel. Assim será naquele grande dia. Ele não confundirá aquele que serve e aquele que não serve, porque aquele que serve ao Senhor é diferente. Glória a Deus. É o povo santificado. É o povo que coloca o seu joelho no chão, que vigia de dia e de noite, que vigia no trabalho, na rua, que vigia com a língua, que vigia com aquilo que olha, e já até com o coração, né? Porque o Senhor que fala que desde o coração já pecou. Então tem que vigiar de todo o espírito, de toda maneira. Porque senão você não subirá no grande dia do Senhor, na vida do Senhor. Porque a vida do Senhor é coisa séria,
1 Tessalonicenses 5:4. O verdadeiro servo do Senhor está vigilante, porque sabe que o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque sabe que o Senhor voltará para buscar o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Não vai ser pego de percebido, porque o bom servo do Senhor está esperando para morar com o Senhor, porque sabe lá, não terá tristeza, não terá dor, não terá pecado. E não tem como você falar, eu vou morar com o Senhor, porque eu creio que o Senhor existe e já está bom. Eu não preciso me colocar minha vida no altar. Eu não preciso arrepender. Precisa sim, porque João Batista pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Como ele foi naquele rei lá, falou assim: essa mulher que você tem não é tua. Glória a Deus. É esse servo que herdará a coroa da vida eterna. É esse que prega a verdade, que vive a sã doutrina, que vive uma vida em justiça, uma vida fiel ao Senhor, obediente à sã doutrina do Senhor. Porque será igual de Noé. Ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Por mais que Noé pregasse. Mas chegou na arca de Noé, quando viu que a chuva começou a chover e não parava. E para nós chegou na porta e disse: mãe, Noé, abre para mim. Mas Senhor, em Gênesis 7 diz assim: e entraram macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tem ordenado, e o Senhor fechou por fora. Aleluia. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Eis que o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, é aquele que abre, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Em Apocalipse 3, 7, 8. Quando o Senhor fechou aquela arca, está fechado, e quem não se arrependeu não podia mais entrar, porque o Senhor já fechou a oportunidade. E como o Senhor veio buscar essa igreja, ou você está guardando no altar ou não subirá, porque é o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se eu não buscar, se você não tiver na sua vida no altar, você não morará com Ele. Aleluia. Porque Ele se fechou a porta, se fechou. Se você morrer sem Jesus, você morrer sem Jesus, você vai sofrer as consequências da tua escolha. Como diz aquele rico Lázaro, né? O Lázaro não tinha nada, mas ele era obediente à palavra do Senhor. E como ele obedeceu à santa doutrina do Senhor, ele foi lá do ministério de Abraão. Mas aquele rico que tinha tudo sobre essa terra, mas ele não tinha o mais importante, que era, ele não obedecia à palavra do Senhor. Ele podia ter o dinheiro que estivesse, ele podia o que estivesse sobre essa terra, mas ele, se não obedecesse à palavra do Senhor, ele não herdaria a coroa da vida eterna. E ele não herdou, porque ele não obedeceu a palavra do Senhor. E como ele não obedeceu, ele foi jogar lá no inferno. Ele falou assim: deixa que eu volte, para falar com meus parentes, para não ser igual eu. Olha o que ele falou: você não pode voltar. O que está lá não pode voltar para cá. O que está cá não pode ir para lá. O que quer dizer, se você perder a tua salvação, você perdeu. Aleluia! Não terá como voltar atrás. Aleluia. Muitos estarão envolvidos com afazeres diários, mas os que estiverem com o coração ansioso para a chegada do seu rei estarão vigilantes, obedientes à palavra do Senhor. Aleluia. Porque o verdadeiro crente espera ansiosamente a vinda do Senhor, porque sai morar com Ele. Glória a Mas Deus. quando hoje que vai tomando nação, já voltando, e Jesus não está agora não mas também da igreja. Por quê? Porque falou para eles não voltar, porque não estão com a vida no altar. É porque não nasceram de novo. Por isso que eles não querem a vinda do Senhor Jesus.
assim, Senhor, eu te amo, eu quero morar contigo, porque sabe o que o espera da vinda do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E quando esse dia chegar, Cristo encontrará a cada um de nós aonde estivermos. Enquanto os ímpios estarão levando o seu lugar à ruína, né? Quando os ímpios serão levados ao lugar de ruína. No início dos tempos, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, enquanto Noé foi preservado com sua família na arca do Senhor. No fim dos tempos, os inimigos de Deus serão levados à condenação eterna, quando os remidos serão preservados em Cristo, na família de Deus. Quando os que perseveram será com o Senhor, o Senhor será a própria luz, não precisará de estrela, não precisará de sol, porque o Senhor será a nossa própria luz. Como diz o hino, né? Tocando agora há pouco. Nós precisamos estar vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora que ele retornará à terra para buscar seu povo. Mas muitos hoje que estão dentro de uma igreja, uma denominação de Jesus vai voltar em 2025, quando em 2020, né? Tinha aquela história que a terra ia acabar em 2020, 2000, né? No ano que eu nasci. Mas o homem não tem poder para dizer quando a terra vai acabar, porque o dia e hora ninguém sabe. E se esse homem, esse pastor, essas pessoas que dizem na igreja assim, eu vou voltar daqui um ano, daqui 2 anos, eles estão contra a palavra do Senhor. Porque ninguém sabe o dia e a hora que ele voltará. Só unicamente ao Deus, né? Glória a Deus. A boa notícia é que os salvos verdadeirão que eles não estarão em treva e porém não serão surpreendidos no grande dia do Senhor, porque o Senhor fala na sua palavra que terá sinal nos céus e na terra. Aleluia. Guerras, o mal de guerras, o que nós ouvimos aí em todo que é lado, é Israel contra Irã, é a Ucrânia contra a Rússia, é Estados Unidos contra todo mundo, é Venezuela contra sei lá quem, é o mar querendo voltar ao seu espaço, comando o seu terreno, como aconteceu aqui, né? Algumas semanas atrás, algum dia atrás, um rio entrando em casa. Aleluia. Aqui para ser normal, mas lugar que não é normal ter terremoto, vai ter terremoto. Lugar que não é normal ter furacão, vai começar a ter furacão. Lugar que não é acostumado a ter vulcão, vai começar a ter vulcão. Lugar que não tem tsunami, começar a ter tsunami. Você fala assim, a terra de grande, eu estou matando. Olha os sinais, arrependa-nos. Quando ainda tem tempo, porque eu não faço nada. Mas se me avisar aquele que crê em mim. Aleluia. Glória a Deus. Porque ó, em Tito 2, 11 a 14 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que renunciando à piedade, as constituições humanas, enquanto guardamos a manifestação da glória de Jesus Cristo. Jesus se entregou por nós para nos redimir de toda a maldade. Ele morreu por nós, por você, para que nós terá vida eterna, para que quando a igreja do Senhor de glória, nós vamos voltar à terra prometida. Como não é agradou ao Senhor, no mundo, porque enquanto o mundo criticava, chamando ele de louco, de doido, ele estaria lá, fazendo a vontade do Senhor. Enquanto aquele povo virou a resposta para a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor não é permanecer o homem justo, o homem crente, o homem temente ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, E como o Senhor nos ensina, né, para ser humano, devemos negar o mundo de quem ele é, devemos renegar o que vem nesse mundo, devemos negar a idolatria,
Porque o Senhor fala que os justos não herdarão o reino dos céus. Aquele que não pregar a palavra do Senhor. Aquele que tem medo de ensinar a doutrina do Senhor não herdará a coroa da vida eterna. Porque aquele que tem medo não herdará a doutrina do Senhor. Glória a Deus. Como no dia de Noé temos visto a multiplicação da maldade de pai contra filho, filho contra mãe. Vimos, né? Pastor que disse que pastor está buscando o padrão da igreja. Apostando muito da fé. Apostando muitas pessoas que querem servir o Senhor na fé. Porque o pastor tem que ser o exemplo da igreja. Como Jesus é o exemplo do pastor. E muitos anos pegando exemplo para a igreja. Prestando membro da casa do Senhor. E as pessoas prestarão conta ao Senhor. Porque o Senhor fala que entregou as suas ovelhas na vida dessa pessoa para tomar cuidado dessas ovelhas. É para que ele venha ensinar o caminho que deve andar. O caminho que deve ensinar é pela porta estreita. Glória a Deus! Perdição. Aleluia! Glória a Deus. O ser humano está numa corrida desenfreada, em busca da felicidade, do prazer. Querem fazer o pão para da própria carne. Não esquece que nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Ele que tem que dar as nossas vidas. Ele que nos levantar o nosso deitar. Porque hoje estamos respirando. Estamos aqui hoje louvando ao Senhor. É porque Ele está te dando esta oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje o certo, para a humanidade hoje, o certo hoje se tornou errado. E o errado passou a ser certo para a humanidade. Como o Senhor fala, pode passar os anos, mas minha palavra não há de passar. Aleluia. O ser humano, a palavra do Senhor pode estar velha, pode ter passado, mas para o Senhor não. E aquele que quer dar a coroa da vida eterna não vai obedecer a sua palavra. Aleluia. Em Isaías, lá em Isaías 5, 20 e 21. Ai do que clamo ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce e doce amargo, há do que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em suas próprias opiniões. Olha lá em Isaías, como o Senhor avisa seus servos. Aí em Amós 3 e 7, ó. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aleluia. Deus sempre avisa seu servo sobre as coisas que vão acontecer. Foi assim no tempo de Noé, e também como também foi no tempo de Amós, e tanto outro, é assim nos tempos atuais. Quando o Senhor levantou o profeta, ele veio para falar da doutrina do Senhor, para pegar arrependei-vos, coloque sua vida no altar e mostre os acontecimentos. Quando já tiveram sonhos da volta do Senhor, do que passaria sobre esta terra. É porque o Senhor avisando, arrependei-vos, que eu estou batendo a porta. Entregue o seu coração a mim. Eu quero entrar e transformar a sua vida, porque eu estou voltando. Eu estou perto de buscar a minha igreja. Glória a Deus! Glória a Deus. Então abra o seu coração para mim. Siga a minha palavra quando eu tenho tempo. Ainda tem tempo. O Senhor fala que o mundo terá um fim. O fim será precedido de muitos acontecimentos. Fomes, doenças. Quantos outros doenças estão sendo curadas, mas outros estão aparecendo no lugar. Quantos outros doenças que já tinham sido erradicadas estão voltando. Porque tem que ser cumprida a palavra do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Aqueles que vivem de acordo
acordo com a palavra do Senhor, serão abrigados pelo Senhor Jesus. Serão abrigados na vida do Senhor. Aquele que segue a palavra do Senhor. A semelhança do justo que na época de Noé eles encontraram abrigo na arca. E hoje, aquela época era, hoje será o arrebatamento da igreja. Mas começando a chegar, não terá outra oportunidade. O Senhor naquela época da arca deu mais oportunidade para a humanidade. Mas depois do arrebatamento não terá outra oportunidade. Glória a Deus. Então permaneça firme na presença do Senhor. Obedeça a santa doutrina do Senhor. Largando tudo que vem deste mundo. Tudo que não é do Senhor. Aleluia. Devido à desobediência de muitos, ficarão fora da arca. Muitos se arrependeram quando viram que aquilo do Senhor se cumpriu. Mas já será tarde. Uma vez salvo, já é salvo. Mas uma vez que o Senhor vir te buscar, se você não tiver corrido no altar, você não morará com Ele. Deus poderoso, Deus santo, aleluia. E o Senhor deixou a palavra do Senhor para ser obedecida. Ela é para que nós não estamos vigilantes. Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Porque nele a promessa soará. E só quem poderá ouvir, só quem está preparado é que morará com ele. E cantará o Senhor no meio das nuvens. Aleluia. Muitos hoje falam que não tem poder, você pode usar a roupa que quiser. É roupa espiritual, não é roupa espiritual. Porque o Senhor fala que o crente tem que ser diferente. Glória a Deus. Quanto hoje estão na igreja, mas se você não conversa com ela, você nunca saberia que ela está indo na igreja. Porque não é diferente. Porque está se vestindo igual ao mundo. Porque está se portando igual ao mundo. Porque está fazendo a mesma coisa do que o mundo. Mas o verdadeiro do Senhor se veste, pensa diferente, age diferente, se comporta diferente e é reconhecido como servo do Senhor aonde estiverem. Porque ele tem o filho do Senhor, ele tem o filho do Espírito Santo, porque ele obedece a palavra do Senhor. Ele obedece no Apocalipse a Gênesis. Não existe a palavra dele, não existe. Porque ele leva a palavra do Senhor no coração e ele sabe o que passará em ano. Mas a palavra do Senhor permanece. O Senhor fala que o verdadeiro servo do Senhor obedece o mandamento, obedece a tua palavra, obedece a tua lei. O Senhor escolheu aquele povo de Israel para ser servo dele, para entrar na terra prometida. Mas por causa da desobediência, eles passaram 40 anos no deserto. E muito do que saiu do deserto não puderam entrar na terra prometida. Aleluia. Por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor. Porque duvidaram da palavra do Senhor. Duvidaram da palavra de Moisés. Aleluia. E só poderão estar Josué e Caleb, daquele povo que saiu da terra do Egito, porque eles foram fiéis à doutrina do Senhor, eles foram fiéis àquilo que os pais os ensinaram, porque eles guardaram em seu coração. E será o dia de hoje. O Senhor dará a terra prometida àquele que guarda em seu coração a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor, que não buscará o meu termo. Porque o Senhor fala, não tem como servir a dois senhores. Ou você está com o pé no mundo, e o pé da igreja, mas totalmente ao pé do mundo. Ou você serve ao Senhor. Se você serve ao Senhor de corpo, alma e espírito verdadeiramente, você vai se arrepender. Se você aceitar Jesus, você vai ter uma transformação de vida. Porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja.
buscar o remédio lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele vai buscar o que se santifica, o vigilante, o que está preparado. Ouvimos na palavra das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes estavam preparadas para entrar na boda com o noivo. Mas aquelas 5 todas quenejaram, que não levaram azeite em suas lamparinas. O noivo, lá vem o noivo. Lá vem o noivo, por não ter preparado para poder entrar na bodas com o noivo. Olha aquelas que levaram azeite em sua lamparina, estavam preparadas para poder entrar. Glória a Deus. E aquelas 5 vejam loucas que não estavam preparadas para o casamento, né, para as bodas, batendo na porta, né? Glória a Na porta, Deus. deixa eu entrar, o Senhor, assim, eu não nos conheço. Assim será na vida da filha do filho do homem. Aquele que não estiver preparado, aquele que não colocar sua vida no altar, aquele que não se santificar, não herdará e acabou. Mas não adianta falar, Senhor, eu contei teu nome, eu lembrei teu nome, eu estava na igreja, Senhor. Eu estava pregando, Senhor, mas eu não preguei, Senhor, só prosperidade, só sobre bênção, Senhor. Você não entrará, porque a verdadeira pregação, o verdadeiro crente, exorta, te ensina a verdade. Não vai passar o seu pecado debaixo do pano e achar que está tudo bem. Aleluia. Ele vai te ensinar a verdade e falar, olha aqui, tu quer estar fora da vida eterna, não quer? Então, isso não pode. Você tem que largar isto. Não é desta maneira. Aleluia. E o verdadeiro crente do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor vai dar ouvido. Amém. Glória a Deus. Porque que pai não corrige o filho quem ama. É igual o Senhor. O Senhor corrige aquele quem ama. Se Ele está te corrigindo hoje, se Ele está te ensinando a verdadeira doutrina é porque Ele te ama. Ele não quer que você venha ter a tua salvação. Glória a Deus. Porque Ele fala que o inferno foi feito por diabo e seus anjos, que se viraram contra o Senhor. Amém. O inferno não foi feito para a sua criação, mas é o ser humano que escolhe para lá. Aleluia. Porque é uma escolha nossa, se queremos servir ao Senhor ou se queremos servir ao mundo. Porque o Senhor bate na porta. Eu estou batendo na porta, me deixa entrar. Aleluia. Abre esse coração para mim. Eu quero transformar a sua vida. Eu não vou te forçar a nada. Glória É a o que o Deus. Senhor está dizendo em cada coração. Mas é nós que temos que escolher se queremos abrir esse coração para Ele. Aleluia. Se nós queremos servir a Tua palavra. Ele não vai te forçar a nada porque Ele é educado. Ele pede permissão. Mas o diabo, se você der uma brechinha ou uma oportunidade, ele vai entrar para te destruir, para mandar e roubar, porque é isso que ele faz. Ele é mentiroso. E ele passa rodeando, esperando uma oportunidade para fazer você vir perder a tua salvação. Se você der a oportunidade, ele vai entrar e vai te derrubar. Porque é isso que ele veio fazer. Ele quer fazer nós perder a salvação como ele. Né? Porque ele foi burro, né? Ele era um anjo do Senhor. Ele foi burro para virar e querer ser maior do que o Senhor. Ele escolheu. E hoje Deus está te dando a escolha. Se você quer passar pela porta estreita, ou passar pela porta larga. Se você quer largar as coisas deste mundo e ter a tua salvação. Aleluia. Ou quer continuar fazendo as coisas que você faz, continuar fumando, continuar bebendo, continuar no mundo do crime, continuar se depilando, continuar, né, usando roupas mundanas, no mundo dos jogos, das emulações, continuar, Senhor, jogando avareza, com esse conhecimento de ódio, rancor, de raiva, não perdoar.
uma escolha. E você deve escolher se quer servir ao Senhor. Porque se você quer servir ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Você acha que pode não ter mais solução, que para a vida não tem mais solução, você pode transformá-lo. Você só tem que ser firme na doutrina do Senhor. Amém. Perseverante no caminho do Senhor. Porque o Senhor transformará a sua vida. Ele transformará aquele que quer. Ele transformará a vida daquele que der oportunidade para Ele. Amém. Glória a Deus. Ele também, se você pedir, Ele te mostrará se essa palavra que eu prego é verdadeira. Essa palavra que eu prego é verdadeira porque Ele mostra. E o Senhor fala. Os batalhas do Espírito parecem ser verdade. E o Senhor te mostra o que é pecado e o que não é. Se você duvida do que eu estou falando, peça a Deus para te mostrar que Ele vai te mostrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele não quer que você perca a tua salvação. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nesta vida, durante 90, 70, 20 anos, porque não sabemos quanto estamos nesta vida. Muitos podem vir 20, ou até mesmo chegar nem na fase da adolescência. Mas ai daquele, né, que parte da criança, porque o reino dos céus já são delas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora não chega nem na velhice. Muitos acham que terão um amanhã para se arrepender, que terão um dia de amanhã. Mas se o Senhor voltar para ti hoje, se voltar para ti daqui a 2 minutos, daqui a 1 segundo, Ele está te dando uma oportunidade hoje de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Porque tu ouve minha palavra, eu estou te dando uma oportunidade. Glória a Deus. Quando hoje eu estiver na presença do Senhor, estou vivendo essa doutrina do Glória a Senhor. Deus. Mas partiram já sem Jesus e não se arrependeram do que faziam. Do que Glória, faziam glória a Deus. antes de morrer. Aleluia. Né? E se você morreu, você perderá a sua salvação, né? Sem Jesus. Se você não morreu obedecendo a palavra do Senhor. Mas se você morreu obedecendo a palavra do Senhor, não sei, com 20, com 30 anos, pensa para você se você morreu obedecendo essa doutrina do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Mas ai daqueles que partem sem Jesus. Glória a Deus. Ai daquele que parte amando o mundo. Que partem fazendo a vontade do diabo. Que partem mentindo. Que partem fazendo fofoca do irmão da irmã. Que partem desejando as coisas dos outros. Desejando no seu coração. Se exaltando. Se achando maior do que seu irmão, da sua irmã, porque tem dinheiro. Porque prega. Usa palavras bonitas. De você partir antes de se arrepender. Aleluia, Jesus. E o Senhor, quando você parte sem sua salvação, Ele fica triste. Ele chora por sua alma. Glória a Deus. Ele não quer que você venha perder a sua salvação. Amém. Aleluia. Não dê ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Arrependei-vos. Quando Ele está te dando a oportunidade, quando ainda você pode buscá-lo, porque haverá um tempo que você não poderá buscar Ele. Haverá um tempo que teremos pregado nas ruas a palavra do Senhor. Mas tudo isso é sinal da volta do Senhor Jesus. Aleluia.